Então, vamos lá. Primeiro ponto que nós vamos conversar aqui hoje. Análise de concorrentes. Esse é o primeiro ponto para quem vai começar a vender roupas infantis em casa. E o que é uma análise de concorrentes? É um estudo sobre as empresas que são suas concorrentes e oferecem ao público, é o estudo sobre que as empresas são suas concorrentes, oferecem ao público, sobre como fazem sua gestão comercial e como são vistos pelos clientes e potenciais clientes. Então, aqui a gente vai analisar os seus concorrentes, entender sobre os pontos fortes, os pontos fracos deles, para que você possa se destacar, saber como se posicionar nesse mercado. Então, a gente vai avaliar como eles fazem a gestão da loja deles, como eles se posicionam e como a gente pode encontrar oportunidade para poder se destacar nesse mercado. Agora, por que é importante? É muito importante para você garantir que a sua loja seja a melhor solução para as melhores condições para que você possa oferecer as melhores condições para os seus clientes. Então, quando você faz essa análise, você vai conseguir entender qual que é a melhor opção que você pode trazer de produto, de atendimento para suas clientes, e entender também quais as melhores condições que vocês podem trazer para o público-alvo de vocês. E com isso, você vai conseguir também se posicionar melhor no mercado, vai saber onde se posicionar para se destacar. E com isso, você obtém mais informações e com essas informações, você vai conseguir executar a sua loja de forma mais assertiva e garantindo menos risco. E quando eu falo de garantir risco, de assertividade, tem alguém que está com o microfone ligado. Prontinho. E quando eu falo isso de assertividade, garantindo menos risco, o que eu estou falando? É que aqui nós estamos falando de seu investimento, então a gente tem que ter muito cuidado como que a gente vai lidar, porque é o seu sonho. E, claro, a gente quer que você tenha o mínimo, que você erre o mínimo possível. Então, a única forma que a gente tem que isso aconteça é fazendo essa análise de concorrentes, a análise de clientes antes de começar. Para que, lógico, você vai acertar tudo? Não, pode ser que em algum momento você erre, isso faz parte do empreendedorismo. Mas são erros que não vai fazer com que você quebre a sua empresa. São erros que dá para você contornar e continuar, faz parte. Então, a gente toma todos esses cuidados por causa disso. Por isso que muitas empresas, muitas lojas, muitas mães começam a vender roupas infantis em casa e passam 3 meses, 6 meses e desistem. Porque elas não fazem essa análise. Geralmente trazem o produto que acha que é interessante para o mercado, ou que elas gostam, ou que elas acham bonito, ou o valor que elas pagariam. E, na verdade, no empreendedorismo, a gente empreende para o mercado, para atender uma necessidade, um desejo do mercado, e não uma necessidade pessoal nossa. Pode ser que você olhe e ache que o ideal seja roupa para o dia a dia, e você descobre após essas análises que não é isso que o mercado quer, que às vezes o mercado já está até saturado de roupa para o dia a dia, e que o ideal é você trabalhar um outro estilo totalmente diferente. Ou você acha que é a roupa para o dia a dia e chega no mercado e descobre que o que essas mães querem, a necessidade do mercado, é de um produto de alto valor agregado. Então, o empreendedorismo, ele não suporta achismo. Você só vai conseguir ter o resultado que você quer se você fizer essas análises. Se você trouxer o produto que atende às necessidades e desejos dessas mães, dessas tias, dessas avós, entendeu? Então, não necessariamente o que você quer ou o que você acha. Pode ser até que você tenha algo aí na sua mente, você faça a análise e descubra que está no caminho certo. Ok, mas pelo menos você vai ter certeza que você está investindo o seu dinheiro da melhor forma possível. Agora, não dá para você fechar os olhos, pegar seu investimento e arriscar, né? Chegar ali e falar assim, vou apostar nisso. Dê certo, deu. Se não der, não deu. Eu acho que ninguém empreende para perder dinheiro. Todo mundo empreende para poder ganhar dinheiro. Então,
Se você não quer perder dinheiro, você precisa de fazer essas análises. Começando pela análise de concorrentes. Ah, Flaviane, mas eu já tenho uma loja. Eu preciso fazer essa análise de concorrentes? Sim, não só hoje, como sempre, constantemente. Vou falar disso sempre com vocês, não só nessa aula, vocês vão ouvir eu falar muito, muito sobre isso. Não só agora, você precisa estar fazendo sempre essa análise. Por quê? Porque todos os dias saem e entram novos concorrentes no mercado. E aí você precisa continuar avaliando se o posicionamento que você está hoje está adequado, se você precisa fazer alguma adequação, se seu público mudou, se você precisa mudar sua forma de atender, sua forma de oferecer serviços, suas formas de pagamento, se você precisa fazer alguma adequação no produto que você trabalha. Então, isso é constantemente. Pode chegar um concorrente mais agressivo, né? Pode chegar alguém com um produto diferenciado, então você tem que estar sempre de olho nos seus concorrentes. Mas, claro, vou falar sobre isso mais para frente, não é ficar bitolado olhando seu concorrente lá nas redes sociais todo dia. É fazer uma análise periódica para ver se seu posicionamento é ideal, se precisa fazer alguma adequação. E com certeza sempre vai ter alguma coisa para melhorar, porque sempre dá para melhorar. Então, sim, se você tem loja mesmo, sim, você precisa fazer essa análise. Começando agora já na análise de concorrentes. Existem dois tipos de concorrentes. Existem os concorrentes diretos, que vendem apenas produtos para o segmento infantil. Quais são esses concorrentes? São aquelas empresas, aquelas lojas que vendem só roupas infantis, que trabalham idêntico ao que você trabalha. Então, são aquelas concorrentes que fazem a mesma coisa que você faz. Esses vão ser seus concorrentes diretos. Mas a gente não tem só os concorrentes diretos. A gente tem também os concorrentes indiretos, que vendem o produto que você vende, mas também vendem outros produtos junto. Como, por exemplo, C&A, Renner, Hering, Pernambucanas. Eles têm lá as roupas infantis, mas eles não trabalham só com roupas infantis. Tem moda feminina, moda masculina, sapato, acessórios, enfim. Então, mas eles não deixam de ser seus concorrentes, porque às vezes a mãe está ali na loja, está comprando uma roupa para ela mesma, e aí ela vê ali uma roupinha para o filho, vou aproveitar e vou comprar também. Então, ela está desviando, né, aquele investimento para aquela loja. Então, eles também são considerados seus concorrentes. Então, quando você for analisar os concorrentes, não faça só uma análise de quem trabalha só com roupas infantis. Faça análise de quem trabalha com roupas infantis, mas também faça de quem trabalha com roupas infantis e outros produtos também. Como que é importante? Que você analise quais informações. Então, você vai fazer uma lista com vários critérios e vai analisar cada empresa. Eu até imprimi uma aqui ontem para ver como tinha ficado. Aqui é um rascunho, mas eu vou mostrando aqui para vocês. Então, o que é importante você avaliar? Você vai pegar lá, loja X. Vai avaliar qual é o estilo de produto que ela trabalha. É roupa dia a dia? É uma roupa de alto valor agregado? É moda praia? É pijama? O que é que ela trabalha? Qual que é os estilos de produto que ela tem? Você vai anotar. Loja X trabalha com peças do dia a dia, pijama, moda blogueirinha, não. Vai anotar. Quais são os gêneros que esse concorrente trabalha? Ela trabalha só com masculino? Trabalha só com feminino? Não, trabalha com masculino e feminino? Aí você vai colocar lá. Qual a média de preços que essa empresa trabalha? Em média uma peça é R$200, em média uma peça é R$70, é R$100. Quanto mais ou menos de preço são os produtos dessa loja? Porque assim dá para você ter uma ideia de qual que é o público-alvo, com quem ela quer falar. Se ela está trabalhando com valor mais alto, ela quer falar com o público de classe mais alta, quer falar com o público A, público B, da classe B, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Então, ela está se direcionando para aquele público. Então, não, trabalha com peças com preço mais acessível, então eles estão comunicando com outro público. Então, é muito importante você observar isso também.
Quais as marcas essa empresa trabalha? O que é importante a gente analisar as marcas? Porque você pode chegar à conclusão que tem marcas que já estão saturadas, todo mundo trabalhando com as mesmas marcas. E, ao mesmo tempo, também, você pode ver oportunidades. Ver que tem alguma marca específica que ninguém trabalha e que talvez, né, de acordo, chegando lá no final da nossa análise, seja interessante. Quais as formas de pagamento que essas lojas trabalham? É crediário? É cartão de crédito? É Pix? Quais são as formas de pagamento? Como que funciona? Porque se uma empresa já trabalha com crediário, você já vê, por exemplo, uma oportunidade. Por quê? A inadimplência dessa loja, ela é mais alta. É lógico que é, né? Porque quem trabalha só com cartão e dinheiro não tem inadimplência. Então, ela tem que ter mais fôlego, né? Tem que ter mais investimento para ela se manter. Então, já é uma oportunidade. E pode ser um ponto forte, talvez, para o cliente, né? Que não trabalha com cartão, tem ali um crediário. E em quantas vezes ela divide? Divide só em 3, divide em 10, divide em 5? Como que é? Como que são? É bem engessada a forma de pagamento? É mais flexível? Por quê? Porque isso também pode ser uma oportunidade para você. Tudo que a gente está colocando aqui, eu vou falar com vocês mais na frente, é para você observar os pontos fortes e os pontos fracos para você se posicionar. Então, a pessoa trabalha com estilo, você pode fazer uma análise, por exemplo, de vários concorrentes, e aí você descobre que está todo mundo trabalhando com moda para o dia a dia. E aí você vai ver uma oportunidade para outros estilos de produto. Se está todo mundo trabalhando com peças mais femininas, ou existe uma oportunidade mais para masculina. Está todo mundo trabalhando com preço muito alto, trabalhando com público A, classe B. Então, existe uma demanda, uma necessidade para o público das classes mais baixas. Está todo mundo trabalhando com as mesmas marcas. Opa, existe uma oportunidade. Então, tudo você vai olhar como ponto forte e ponto fraco. Divide só em 3 vezes, aquela coisa bem engessada. Opa, existe uma oportunidade aí, se você vier, talvez com um parcelamento mais flexível, você vai conseguir também se diferenciar. Então, tudo vai se transformar em oportunidade e também aprendizado, né? A nossa intenção aqui é observar os pontos fortes, aprender com eles e trabalhar em cima dos pontos fracos. Tem desconto à vista? Quanto que é esse desconto? Se for no Pix, se for no débito, se for no dinheiro, como que é? Não. Independente se é à vista, não tem desconto. Opa, não, então eu vou trabalhar aqui com descontinho no dinheiro, no Pix, né? Eu vou dar 5% de desconto, por exemplo, para que já é um diferencial. Mas eu vou falar, olha, que bacana, na outra loja, mesmo se eu pagar no Pix ou no dinheiro, eles não me dão desconto. Aqui, ela já me ofereceu uma vantagem para pagar à vista. Aí, sobre a classe social que eu falei com vocês, qual que é a classe social que a maioria dos seus concorrentes está trabalhando? A maioria é a classe A. Quem que é a classe A? São pessoas que ganham mais de 20 salários mínimos. Ou é a classe B, ou pode ser a AB, por exemplo, também. São pessoas que ganham de 10 a 20 salários. Classe T, pessoas que ganham de 4 a 10 salários mínimos. Classe D, de 2 a 4 salários mínimos. Classe E, de 1 a 2 salários mínimos. Então, aí, de acordo com o preço que eles estão cobrando, dá para você ter uma noção mais ou menos aonde que eles estão trabalhando. Aí a classe, e isso vai ser uma oportunidade para você também. E como eu disse para vocês, está todo mundo trabalhando classe A, existe uma carência aqui para esse público. Está todo mundo trabalhando com essas duas classes, existe uma demanda reprimida aqui, ó, que ninguém está aproveitando. E isso tudo vai te ajudar lá na escolha do produto ideal para o mercado, entendeu? Então, tá tudo amarradinho. Redes sociais, essa empresa, essa loja tem redes sociais? Em quais redes sociais? É só o Facebook, é Instagram, tem o WhatsApp? É ativo, não é? Como é? Né? São pessoas que têm redes sociais, mas quase não usam.
qual a frequência e constância nessas redes sociais, porque não adianta também se essa empresa tiver o Instagram, mas se não usa, fica ali, posta uma vez no mês, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, então não é atuante, uma oportunidade para você. Ah, a pessoa só trabalha com Facebook, você tem Facebook, Instagram, WhatsApp, então você já se diferencia. Não tem frequência, você tá ali todos os dias. Faz vídeos? Não, não faz vídeo, é só foto, foto, foto. Opa, uma oportunidade. Será que se eu não fizer um vídeo, se eu não vou destacar, minha loja não vai chamar mais atenção? E o atendimento no WhatsApp, como que é? Porque isso aí eu nem gosto de falar, gente, porque eu sofro. Aqui na minha cidade é um terror. Ninguém dá atenção pro WhatsApp. E era uma das principais ferramentas de venda que eu tinha. Então, e é até hoje. Então, eu fico decepcionada. Então, eu acho que se vocês souberem aproveitar, eu acredito que isso não seja uma realidade só da minha cidade. Se vocês souberem acreditar, usar do potencial do atendimento do WhatsApp, sendo ágil, usando com estratégia, vocês vão conseguir ter muito sucesso. Então, é mais uma oportunidade para vocês. Então, assim, são esses critérios. Deixa eu ver se tem mais algum critério aqui que eu anotei, que é importante. Ah, faz malinha. O que é a malinha? Malinha, cada região tem um nome. Alguns chamam de malinha, outros chamam de consignado, outros chamam, o que mais? Delivery, bag delivery. Cada região tem um nome. Que é quando você coloca as peças em uma malinha e manda para a casa da cliente para ela poder experimentar no melhor horário para ela e para a criança. Claro que a gente não manda essa malinha para qualquer cliente, tem todos os cuidados que nós vamos falar no último módulo, mas esses concorrentes fazem esse tipo de atendimento? Ah, não, não fazem. Aqui na minha cidade nem tem. Eles nunca ouvi falar. Opa, já é uma coisa diferente para você trazer para seus clientes. Isso vai fazer com que você se destaque. Ah, não, já tem a maioria que já trabalha. E aí, o que você pode fazer de diferente? Todo mundo faz, mas o que mais que você pode oferecer? Né? Então, é mais um ponto para você analisar. A loja faz entregas? Cobra essa entrega? E se sim, quanto? Né? Para você avaliar, porque às vezes uma loja entrega, você veio entrega mais cobra, às vezes para você, fazendo os cálculos, você vê, às vezes dá para fazer entrega e não cobrar. Então, você vai analisando, ou a pessoa cobra R$ 10, às vezes dá para você absorver 5 e cobrar 5, então você vai trabalhando em cima dessa oportunidade também. Quais as formas de atendimento? A maioria das lojas, geralmente, ficam sentadas esperando o cliente, né? Principalmente loja física. E quando é também atendimento online, às vezes o atendimento é muito ruim. Então, quais são as formas de atendimento? Faz malinha, essa malinha delivery, faz entrega, atende o cliente na casa dela, recebe o cliente na loja. Como que é que funciona esses atendimentos? Então, é muito importante, porque aí você vai ver, pode encontrar oportunidades também. Possuem algum diferencial? Tem algo assim, fala assim, não, todas as pessoas compram naquela loja por causa de X, porque ela tem alguma coisa ali que é um diferencial, por isso que todo mundo vai ali. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje a gente foi almoçar num restaurante que praticamente ele tem um cardápio enorme, mas quase todo mundo vai lá comer a mesma coisa, que é uma parmegiana, que na verdade não tem nada demais, mas vem com um arroz, com um gosto assim, bem temperado, com alho, e todo mundo é apaixonado com esse arroz. E você não encontra, eu nunca encontrei nem fora daqui e nem aqui em outro lugar. Então, praticamente, ela tem. Qual que é o diferencial dela? É esse tempero. A gente só vai lá, tem um prato com preço bacana para o dia a dia e com esse arroz com esse gostinho diferenciado que só ela tem. Inclusive, ela não conta qual é o segredo. Então, possui um diferencial. Aí você vai analisar, tem alguma coisa, né, nesse concorrente que você está analisando que as pessoas só vão ali por causa de algo específico. Então, é bom você avaliar isso também. Trabalha com site? Tem um site? Como que é esse site? É bem estruturado, não é? Como que
esse site realmente utiliza, né? É sempre atualizado, como que funciona? Porque não adianta também só ter e não usar. Então, assim, vou deixar para vocês, tá? Aqui é só um rascunho, tá? Só um exemplo, para quem já era aluno, montei uma planilha nova, acho que já está lá dentro do curso, se não tiver, hoje eu coloco lá. Para quem está entrando agora, eu já vou deixar lá dentro da nova plataforma. Já deixei ontem lá, já. E aí vocês podem imprimir. Eu deixei assim, aqui está dividido em várias tabelas. Deixa eu chegar mais para cá, ó. Mas eu deixei lá só assim, ó. Tipo, o nome e os dados para vocês colocarem do lado. Então, vamos supor, você imprime 10 folhas, se você quiser fazer na mão, ou se você quiser fazer no computador mesmo, você pode abrir o Excel, fazer aí no seu computador mesmo e ir preenchendo. Aí tá aqui os dados, você coloca a empresa concorrente X, coloca a localização, tipo de produto, média de preço e faz todas essas análises de todos os concorrentes. Feito essa análise, é hora de você analisar as informações. Então, quais são os pontos fortes dos seus concorrentes? Então, agora você analisou todas as empresas, você vai pegar e vai analisar quais são os pontos fortes de cada um. E aí, o que é? Isso é chamado de análise SWOT, tá? O que eu estou passando aqui para vocês. Faz parte aí do planejamento, quando você vai criar uma empresa. E aí você vai analisar. E o que você vai fazer com esses pontos fortes? Se eles são pontos fortes, o que você pode aprender com eles? Ou o que você pode... Tem algo que você pode ir além desses pontos fortes? Que é o que a gente vai finalizar hoje, falando sobre diferencial. Tem algo que você pode... Aprenda com esses pontos fortes e tem algo que você ainda consegue superar, se você conseguir melhor ainda. E analise quais são os pontos fracos dos seus concorrentes. E aí é que está a cerejinha do bolo. Por quê? Você vai se destacar justamente nos pontos fracos dos seus concorrentes. E é por isso que muitas pessoas que começam não vão para frente, porque faz o que todo mundo está fazendo. Vai ali, eu vou começar a minha loja, vai lá, pega de exemplo uma loja que começou, está dando super certo, e compra os mesmos produtos, faz as mesmas coisas, copia tudo e acha que vai dar tudo certo. E não é isso. Na verdade, você vai conseguir ter sucesso se você trabalhar exatamente em cima dos pontos fracos dos seus concorrentes. É assim que você vai se destacar. E, claro, aprendendo com os pontos fortes deles e fazendo melhor ainda, se possível, que eles. Aí pronto, é a combinação perfeita. Vou dar um exemplo aqui para vocês de pontos fracos. Quando eu fiz essa análise, quando eu fui começar, eu tinha aprendido na faculdade e eu coloquei em prática, analisei todos os meus concorrentes e eu identifiquei que todos esperavam o cliente ir até a loja. E aí eu falei, então é isso que eu vou fazer. Eu vou até as clientes, ao invés de ficar esperando a cliente vir até mim. E observando também a dificuldade que eu encontrava de ir até as lojas com a minha filha. E aí eu pensei, se eu tenho essa dificuldade, outras mães também têm essas dificuldades, né? Então, se as lojas ficam esperando, a maioria fica esperando os clientes, eu vou fazer diferente, vou fazer o caminho contrário. Eu vou levar as peças até as clientes, indo até a casa delas, fazendo delivery e também fazendo a malinha, o consignado, a bag delivery para elas. E se elas também quiserem vir na minha casa, também podem vir. Quem quiser, né, vir, não tem problema. Então, foi assim. E isso foi a cerejinha do bolo mesmo. Era isso que as mães procuravam, as mães se identificaram e deu super certo. Trabalhando exatamente em cima do ponto fraco. Outro ponto fraco dos meus concorrentes, porque eu não trabalhei só em cima de um ponto. O atendimento era péssimo, né? E o atendimento também nas redes sociais, o WhatsApp era muito demorado, ninguém gostava de mandar foto. O que eu fiz? Eu cataloguei as fotos dos produtos já por tamanho, e quando as mães me pediam os produtos, quer tamanho 8 feminino. Eu já mandava as fotos dos produtos todos para a mãe. Então, a mãe podia ver o que ela podia ver tudo que tinha no meu estoque, sem precisar ir até na minha casa, sem precisar ir até minha loja.
Então, isso também foi um grande diferencial. A questão, a forma de conversar com os clientes, perguntando o nome delas, perguntando o nome dos filhos, isso tudo a gente vai falar no módulo de vendas. Então, assim, trazendo um atendimento, trazendo o cliente mais para perto. A questão também que nem sempre nas lojas as mães eram atendidas por mães, né? Às vezes eram atendidas por mulheres que ainda não eram mães. Então, aquele atendimento de mãe para mãe. Então, é isso. Eu trabalhei em cima de atendimento, agilidade também no WhatsApp, porque ninguém dava bola para o atendimento no WhatsApp. Então, isso foi uma coisa que eu trabalhei muito também. E a entrega e também a questão de não esperar a cliente vir até a loja, ir até a cliente. Questão de também uma coisa que me ajudou muito também, ter separado clientes especiais que a gente vai falar também mais para frente no módulo de vendas e trabalhar, separar quais eram aqueles clientes que estavam constantemente comprando de mim. Isso foi uma coisa que eu aprendi com uma vendedora, uma consultora de vendas, que trabalhou comigo no meu primeiro emprego. E ela era uma vendedora, assim, muito... Ela era jovem, mas ela tinha um feeling para vendas maravilhoso. E ela me ensinou isso e foi assim, papo, foi eu separar as clientes especiais, dar um atendimento diferenciado e eu fidelizei muitas clientes, também ajudou. Então, assim, é isso. Aqui é alguns exemplos, só para vocês entenderem, de como você observar. E aí você pode ver também, e são vários pontos, como eu disse para vocês, conforme a gente foi trabalhando, né? Aí você pode identificar, a maioria das pessoas, como eu disse, está trabalhando com peças, com, por exemplo, dos valendo, que está custando R$ 200, uma média de preço de R$ 200. Será que não existe uma oportunidade para você ter um preço mais acessível? Uma marca diferenciada, eu também trouxe uma marca que ninguém... Eu trouxe duas marcas que não tinha no mercado. Então, eu fui a primeira a trazer, isso também chamou atenção. Formas de pagamento também. Então, assim, você pode pensar em várias coisas. Eu não trouxe nada diferente, né, nas formas de pagamento, mas eu tô falando assim, depois, mais para frente, eu trabalhei em até 10 vezes no cartão. Mas por quê? Nossa, provavelmente você é doido de trabalhar em até 10 vezes. Mas eu só fiz isso porque uma vez eu lancei essa opção de pagamento e era a minoria que fazia em 10 vezes. Então, eu descobri que eu podia trabalhar com essa forma de pagamento, porque eram pouquíssimas mães que utilizavam. Então, isso não afetava a minha empresa. Então, eu tinha... Mas isso foi mais para frente que eu fui descobrindo isso, né? Eu tinha mais flexibilidade na negociação também. Então, às vezes a mãe queria, mas não dava para dividir em 3 vezes. Então, não, então, se eu dividir em 4, fica bom para você? Fica. Ah, não, em 5, 6, eu ia flexibilizando para que a mãe, eu não era engessada. Então, eu tinha essa coisa da negociação também. Desconto, trabalhava desconto também. 5% no Pix, dinheiro. Ah, não, me dá mais um descontinho. Às vezes fazia 7%, alguma coisa assim, 10%, ou jogava 7%, aí a pessoa, você já sabia que a pessoa ia chorar mais um pouquinho, depois dava mais 10%, para chegar nos 10%, enfim. Então, é tudo isso, questão de redes sociais também. Quando eu comecei, quase ninguém tinha Instagram, eu já comecei com o Instagram. Questão de vídeos, eu fui a segunda a fazer vídeos, segunda loja da minha cidade a fazer vídeos, e a primeira pessoa a mostrar o rosto. E isso me ajudou muito. E por que que eu aprendi isso? A gente vai falar também hoje ainda na última aula. Por que que eu... A importância de você estar antenado às tendências. Eu estou olhando aqui, tá? Vocês devem estar olhando. O que que eu estou olhando? Estou olhando aqui o relatório que eu deixei para vocês. A importância de você estar antenado às tendências, né? Então, eu estudava muito, lia muito, e aí falou, não, é muito importante você fazer vídeos, mostrar o rosto. E aí eu falei, vou colocar em prática. E fiz, e deu muito bom, deu muito certo também. E eu fui aí uma das primeiras a começar a fazer dessa forma. Enfim, aqui são os exemplos para vocês, para clarear e para mostrar para vocês como que vocês podem trabalhar as análises das informações. Flaviane, e quando eu devo fazer análise de concorrentes? Quando você for começar, é imprescindível que você faça, e depois constantemente. É importante você fazer, como eu disse para vocês, porque sempre entram
novos concorrentes e você precisa ver como está seu posicionamento, se precisa alinhar alguma coisa, e isso te ajuda também. A gente vai falar lá na frente sobre o diferencial, tá sempre atenta. Mas não é aquela, não é para ficar bitolada, olhando o concorrente todos os dias, não. Você vai fazer periodicamente aí na sua loja. Então, sempre que achar necessário, afinal, todos os dias saem, entram novos concorrentes no mercado.